Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que iniciamos neste momento a nossa reunião. Vamos, neste momento, fazer a prece, elevar nossos pensamentos a Deus, para que possamos programar um ambiente atrativo às energias positivas, para que tudo transcorra bem, na paz, para a fluidificação das águas logo após a reunião. Bom e amado Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva a todos neste momento, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz necessária, Senhor, que necessitamos para suportar as provações, as dores desta vida. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva com seu manto sagrado de luz, nos dando a fé, a esperança e o equilíbrio. Que o mentor de luz de cada irmão que neste momento está conectado conosco possa ajudá-lo nos momentos difíceis, serenando a mente e levando o equilíbrio. Que possamos, Mestre querido, nestes momentos incertos por qual passamos, temos a certeza na fé inabalável que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre, que assim seja. O capítulo do Evangelho que eu vou ler neste momento é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Os médiuns de agora. Visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhe pertencem, visto que não são produtos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade é um privilégio e que se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Que assim seja e que tenham todos uma boa reunião. Boa noite, prezados amigos e irmãos do Lar Maria Cecília. Novamente estamos aqui pelo Processo Digital, falando aos lares dos nossos amigos, aos nossos companheiros, entrando nessa vibração benéfica para todos nós, nessa noite de hoje, com a bênção do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui com muita alegria, com o nosso companheiro João Dias, médium, psicógrafo, companheiro e atuante no movimento espírita, trazendo para nós os seus esclarecimentos. E desta vez, como os amigos já viram no Lar Maria Cecília, ele já psicografou algumas vezes lá na nossa casa, várias mensagens vieram de alegria, de conforto, de alívio para os nossos irmãos que comunicaram com os aqui da Terra. Então, prezado João, nós vamos começar a nossa conversa de hoje e os seus esclarecimentos a respeito da psicografia. E a primeira pergunta que os companheiros nos fazem é o seguinte: comumente,
ou de forma geral, como se dá o processo da psicografia, você que já está bem experiente nesta tarefa? Meus irmãos, que o Mestre amado Jesus ampare e ilumine a todos. A psicografia, segundo Allan Kardec, é a mediunidade em que o espírito se manifesta através da escrita. Esta escrita, os médiuns têm uma diversidade, o médium intuitivo, o mecânico e o semimecânico. O intuitivo recebe a mensagem através do pensamento somente e transmite com o seu vocabulário para o papel. O semimecânico, ele recebe tanto a mensagem pela mente, como recebe um impulso sem a sua vontade para escrever com a mão, escrever alguma coisa. E o mecânico, ele só recebe a mensagem através dos músculos locomotores, que os espíritos ativam o seu cérebro para que ele transmita. O processo da psicografia, ele é, em geral, nos médicos, a manifestação se dá de aura para aura. Dependendo da mediunidade que aquele médium tenha, aquele grau de mediunidade, o espírito se manifesta para ele com um devido preparo durante o sono físico, aquela ligação fluídica, aquele preparo, porque na espiritualidade não existe improviso. O espírito se aproxima, atua pelo pensamento do médium, e, no caso, quando ele é mecânico ou semimecânico, ele atua no seu córtex cerebral, ativando seus músculos locomotores, para que eles possam, com o tempo, com a maleabilidade do médium, e treino, eles conseguem transmitir, e o médium até escreve mais rápido do que ele costumeiramente escreve. E, em alguns casos, até com a própria letra do espírito. O processo se dá dessa forma. Perfeitamente. A outra dúvida que a gente gostaria de tirar para os amigos é que tipo de preparação? Você mencionou uma preparação. Que tipo de preparação você, como médium ou um médium em geral, tem que realizar para receber uma carta de pessoas desencarnadas que pedem o contato com os seus entes queridos? Sim. Cada médium que recebe mensagens pessoais, ele tem essa versatilidade mediúnica, porque não são todos, tem médios psicógrafos que só recebem ideias dos espíritos e as transmitem, e outros têm a versatilidade de receberem mensagens de entes queridos. Quando isso ocorre, aquele médium, ele não simplesmente senta ali numa cadeira, numa mesa, coloca o papel e o espírito que chega escreve. Não, não é assim. O espírito primeiro entra em contato com o médium, geralmente é 2 noites antes ou uma antes, aproxima-se do médium, diz durante o sono físico, diz o que ele quer, acompanhado com os mentores espirituais, dá uma nuance, uma ideia, uma inspiração do que ele quer escrever, do assunto, para que na hora que o processo vai se realizar, não seja, vamos dizer, uma surpresa, que aquele tipo, aquela essência daquela mensagem não seja uma surpresa. É claro que os detalhes, outros campos, esse acontece espontaneamente durante aquele assunto que o espírito está escrevendo. Então, há um preparo anterior. Geralmente, quando eu vou psicografar em uma casa, mensagens espirituais, uma noite anterior ou antes daquela noite, eu durmo mais cedo e entro em contato com esses espíritos. O mentor me leva para encontrar com esses espíritos.
muitas vezes eu acordo, para não me perturbar durante o dia, eu não fico com aquelas impressões gravadas na minha mente, elas são despertadas somente na hora da psicografia. Já outros médios que eu conheço, por exemplo, de Brasília, a Mayra Rocha, ela se recorda plenamente de todos os espíritos que ela teve contato durante o sono físico, e geralmente na casa dela, às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ela tem contato. Cada médium tem uma maneira, né, que o mentor prepara ele para isso. Perfeitamente. Agora, outra dúvida e outro desconhecimento que muitas vezes as pessoas têm. Quando se anuncia que você ou qualquer outro médium vai fazer um trabalho de psicografia, primeiro é pegar os nomes das pessoas e tal, quem está solicitando e quem é o solicitado do lado espiritual, mas ocorre que nem sempre isso acontece. Então, a nossa pergunta é: por que nem sempre os pedidos de psicografia são atendidos? Nem todos que foram solicitados recebem as mensagens daqueles seus entes queridos. Sim, nós temos que considerar que tem espíritos que não têm afinidade com o médium, afinidade fluídica nem de pensamentos para transmitir. E com isso, muitas vezes vem o mentor e transmite o recado deles ou uma mensagem deles, porque não tem afinidade. Outras vezes, aquele espírito, ele foi solicitado, mas muitas vezes ele não quer escrever. Ele não quer escrever seus familiares. Aquele espírito. Ou muitas vezes aquela pessoa está apenas querendo, por algum motivo, não tem um motivo sério de merecimento e necessidade para aquela pessoa receber aquela carta. Nós já tivemos muitos casos. Às vezes, nós tivemos em Itumbiara uma vez, a pessoa chegou aflita, já tinha passado a hora dos nomes. E ela chegou aflita, lá desesperada, falaram para ela sentar na primeira fila e vibrar. Foi a primeira carta, espontaneamente, sem ninguém dar nome, sem ninguém falar nada, ela recebeu uma carta do filho dela e ela estava planejando se suicidar. Então, os espíritos acharam necessário aquele recado, independente do preparo anterior ou da afinidade fluídica. Veio o mentor e supriu aquela falha, aquela necessidade, e nós conseguimos transmitir a carta com os cuidados do mentor. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acho que sim. Ocorre também que, ao receber a carta, as pessoas, de primeira mão, não conseguem identificar que aquele é a pessoa para a qual ele solicitou um recado do plano espiritual. E como trabalhar com isso aí? Porque, na verdade, a gente sabe que, você já explicou para nós, que os mentores espirituais encaminham, eles já direcionam aqueles que estão em condições, e que você já entra em contato com a vibração daqueles que vão escrever. E por que eles não falam, quase sempre eles não falam a mesma coisa de quando eles eram encarnados? Sim, o espírito, quando ele está na Terra, ele é de uma maneira. Quando ele toma conta da realidade espiritual, ele inibe muitos pontos. E a visão dele de transmissão é uma visão espiritual e não material. Muitas vezes ele pode manifestar como ele era na Terra, com a finalidade de se identificar, ou com a finalidade de mostrar para as pessoas que é ele que está ali. Nós temos um caso aí do espírito do Jair Presente, nos livros do Chico, né? O Jair Presente escreveu para a mãe dele
minha mãezinha querida, a mãe duvidou da carta, rasgou a carta na frente do Chico, cuspiu, né? Aí o Jair Presente pediu ao doutor Bezerra que ajudasse. E o Jair Presente já estava em condições de escrever uma carta, já era um espírito mais elevado. Ele só falava, quando ele estava na Terra, em gíria. Ele só falava gíria. E a mãe estranhou, ele não falou gíria, ele nunca falou mãezinha, nunca falou Jesus, né? Então, o doutor Bezerra falou para ele que se ele transmitisse a carta com gíria, mas gírias edificantes, né? De maneira que não fossem gírias degradantes, e transmitisse a mensagem que ele poderia escrever. Então, ele escreveu novamente pelo Chico para a mãe dele e colocou aquela mesma carta com todas as gírias que ele falava, do jeito das gírias que ele se comunicava e tudo, aí satisfez a mãe dele. Porque os detalhes de uma carta, de identificação, nomes, mesmo assinatura, detalhes de uma carta, elas têm que ser autorizadas pelo plano espiritual. Não é qualquer pessoa que recebe detalhes. No meu caso, muitas vezes a pessoa só fala o nome do parente, meu querido fulano, está aqui minha avó, minha tia, e se atém à essência da carta, para que serve para aquela pessoa. Quando o caso é muito sério, como aconteceu em Trindade, o espírito deu o nome dele, deu o número do telefone, a placa do carro, o ramo de negócio que ele exercia, falou que ganhou na loteria, deu o número do bilhete, falou o nome de 12 pessoas que estavam presentes, todos católicos de rezar terço, receberam a carta. O que acontece? Aquela família inteira, 12 pessoas, estavam brigando pela herança do senhor que escreveu. E ele deu uma chamada em todos. Foi muito necessária essa carta. Então, os espíritos me conduziram de tal forma que eu escrevi essa carta. Interessante que ao meu lado estava aquela grande médium, inclusive não está psicografando, a Meire Alves, e só que a Meire morava em Trindade e eu morava em Goiânia. Eu não conhecia ninguém em Trindade. E ela já conhecia essa pessoa que desencarnou. Então, os espíritos preferiram partir para a minha psicografia, sendo que a médium Meire tinha uma mediunidade mais elástica, a médium que tinha mecanismo, poderia receber a carta. Eles preferiram escrever por mim, porque eu desconhecia a pessoa, não conhecia nada daquela pessoa, recebi a carta dando maior credibilidade. Então, muitas vezes o espírito não consegue personalizar, personificar, colocar na carta, ele não acha nem interessante isso, colocar como ele era, escrever. Ou, por exemplo, teve um espírito um rapaz que escrevia para o pai e para a mãe, ele falava mãezinha, 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 paizinho. Mas, num determinado dia, ele escreveu oi, mami, oi, papi. Ou seja, ele pegou afinidade comigo e começou a escrever como ele falava com a mãe e com o pai, que era mami e papi. E identificou-se, né? Mas isso levou um tempo aquela família se adaptar, a frequentar. Muitas vezes o espírito está com a intenção diferente da nossa. Ele não quer só escrever e consolar aquela pessoa. Ele quer que aquela pessoa vá ao centro várias vezes e ouça uma palestra e aprenda a doutrina, ouça falar sobre Jesus. Depois de umas 5, 6 vezes que ele está lá, ele começa a escrever mais detalhado, mais formalmente. Por exemplo, eu estou falando aqui, tem um trabalhador aí do lar de Maria Cecília, aqui ao meu lado, um senhor, né, médico
de nome Venceslau, Perfeitamente. me ajudando aqui, né? Muito interessante. E esse é um processo, como um relacionamento nosso aqui também no mundo, né? A gente não dá um recado para uma pessoa, transmite um recado para uma pessoa que a gente muitas vezes não conhece direito, não confia, né? Não está acostumado, né? Que é a melhor interpretação disso. João, você teve várias vezes lá no Lar Maria Cecília. Nós tivemos várias identidades dos espíritos, dos benfeitores. É uma bondade que Deus tem para nós, né? Que é a doutrina que fala que a vida espiritual, nós partimos para um outro lado, mas a vida continua, né? Então, uma prova cabal de que realmente é verdade. A vida não termina aqui na Terra. Mas nós queríamos agora, nesses minutos finais, perguntar a você, na situação que está a Terra, milhares e milhares de pessoas partindo para o mundo espiritual, umas adaptadas, outras não, outras têm uma surpresa muito grande, porque continuam vivas, né? Como que está o mundo espiritual nessa condição aí que a Terra está? Como que está o mundo espiritual? Nós acreditamos aqui que seria um trânsito muito grande, né? Então, para o médium se concentrar, para o médium se colocar à disposição desse trabalho, vai enfrentar um trabalho, mesmo com a coordenação dos mentores, um trabalho muito grande, né? Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Sim, nós conversávamos já alguns dias atrás com um companheiro que nos assiste, que nos ajuda na psicografia, nosso irmão Fernando, né? Sim. E ele me disse, ele repetiu uma palavra de alguma mensagem por aí, que assim como em nosso lar soou o clarim da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial, né? Exato, nós recordamos disso lá. Isso, aquele tanto de espíritos que retornaram à pátria espiritual, também foi soado o clarim ao mundo com maior propriedade ainda sobre o vírus, silencioso, de maneira silenciosa, que foi ceifando várias vidas, muitos irmãos. O que me deixou um pouco triste, que interessante, porque nós veneramos tantos os irmãos dos hospitais, né, médicos e enfermeiros, muitos irmãos na zona umbralina da área médica, tá? Isso, nós até espantamos com isso, porque estão lá dia e noite salvando vidas e tudo. Como? Nós perguntamos como que esses irmãos foram parar lá. Foram irmãos que subverteram a ordem, que provocaram, que mentiram, que omitiram tratamento, sedou uma pessoa que não precisava, né, ocasionando desencarne, entubou, desentubou, ou deixou aquela pessoa, aproveitou-se daquela crise para o dinheiro, para o lado financeiro e muitos outros, né? Mas o lado espiritual, os espíritos que desencarnaram através, vamos dizer, da Covid-19, aqueles irmãos que ficaram sem ar, eles foram levados para hospitais, um hospital grande, em cada região tem um hospital grande em cima, quase sempre das casas espíritas, né? Por exemplo, nessa região do Veracruz, Trindade, tem um grande hospital que está lá, vários médicos, sob a presidência daquele senhor que era americano do Brasil, né? Americano do Brasil. Antônio Americano do Brasil,
que chefiando todas as alas, todo o hospital, mais rodeado de médicos gabaritados, né? Esses espíritos são internados ali até que se recuperem psicologicamente, porque o problema não é o ar. Desencarna, o perispírito está com aquele hábito de falta de ar, mas logo melhora. Mas o estado psicológico, até mesmo do espírita, daquele que conhece sobre a outra vida, também fica variado. Ele tem que recuperar alguns dias, e então depois são encaminhados, cada um conforme as suas obras, né? Para as colônias. Mas é uma multidão, é muito grande, e a psicografia, nesse momento, no retorno, causa um alvoroço muito grande. Para vocês terem ideia, nós não fomos autorizados ainda a psicografar. Sabemos de centros aí que começaram ou vão começar agora, de imediato. Nós recebemos autorização para transmissão de recados espirituais. Nós fomos numa live, na casa que nós frequentamos, e, espontaneamente, a hora que terminou a palestra, nós fomos para frente do computador, chegaram aquela multidão de espíritos em fila, vários videntes que estavam lá, descreveram a cena. E eu fui transmitindo recados, eu tinha basicamente 10 minutos. Eu transmiti 43 recados. 43 recados espirituais. Importante a ação do mundo espiritual aproveitando essa oportunidade, né? Sim. Quando foi no outro trabalho, o espírito, o mentor, já me orientou a concentrar lá antes e transmitir as pessoas se inscreverem. Quando escreveram para receber os recados, escreveram 303 pessoas. Nossa. 303 pedidos de mensagem. Eu recebi mais ou menos 58 recados. Né? E agora estamos preparando, dia 22 de fevereiro, vamos ter mais um, né? Mais uma, nós não estamos divulgando muito, para não lotar demais, mas já está no Facebook, né, para as pessoas se inscreverem. E a questão da psicografia, nós não vamos mais psicografar em Trindade, no Apóstolo Paulo, depois desse afastamento. Nós chegamos à conclusão que lá tem 7 médios que estavam em treinamento e vão psicografar de uma maneira diferente da que eu recebi a orientação do Chico, que o médium precisa da vibração do público, né? A federação, uma vez, tentou inibir isso, que eu psicografasse num quarto separado. Nós fomos até o Chico para perguntar, junto com o pessoal da federação. O Chico olhou para nós e falou assim: ô João, é interessante como o médium precisa da vibração do público, não é? Falou desse jeito para mim. Então, eles calaram, não perguntaram nada, nós voltamos, e eu voltei a psicografar em público. Né? Ô, João, então, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando a respeito desses assuntos, porque dizem respeito a cada um de nós, como nós imaginamos, né? Quando a gente estuda, o livro fala uma coisa, mas a prática do mundo espiritual é diferente. Nós já estamos há 28 minutos conversando a respeito disso, chegando aos 30, né? Do tempo que nós temos. Mas nós queremos agradecer a sua atenção, a sua amizade aí nesse sentido, dando para nós, elucidando assim na prática coisas importantes, né? Porque, às vezes, nós encontramos gente, faz uma carta, pede uma carta, e pede lá o João e tal, e a gente tem que saber que não é assim, né? O próprio Chico, você mencionou, e agora falando que o telefone toca de lá para cá. Eles que fazem a conexão para esse trabalho tão importante. E assim, nós pedimos a Deus e a Jesus que abençoe o seu trabalho, e que, na oportunidade que puder,
nós possamos de novo marcar com os nossos amigos do Lar Maria e Cecília para que nós possamos fazer essa comunicação que hoje em dia está muito importante. Quantas pessoas, né, perderam os seus pais, os seus avós, entes queridos os mais diversos na família, e assim de uma forma muito rápida, né? E então, de repente, as pessoas precisam. Mas nesse tempo, enquanto você vai preparando e a espiritualidade vai também comandando isso, como sempre, né? Nós queremos te agradecer pela presença aqui conosco, as suas palavrinhas finais para que nós possamos encerrar a nossa reunião. Minhas palavras são breves. Eu que agradeço o carinho que vocês têm comigo e eu peço a Jesus que ilumine a todos os irmãos, tanto aqueles que estão ansiosos por demais para voltarem ao trabalho presencial, quanto aqueles que estão acomodados, que procurem todos estudar a doutrina, estudar o Evangelho, movimentar as energias da alma, enquanto aguardam o momento propício para ter aquele contato físico com os irmãos e trabalharem. É uma fase de aprendizado e acredito que nós vamos vencer tudo isso. Eu agradeço, que Jesus os abençoe. Muito obrigado. Que Jesus abençoe você também. Então, prezados amigos, nós agradecemos ao nosso companheiro João Dias, trabalhador da Seara Espírita, levando a todos a bênção, a paz, a harmonia, através dos recados e das mensagens espirituais, e que nesta noite nos colocou a notícia muito boa da presença do nosso mentor espiritual, Dr. Venceslau Salles, que sempre tem orientado e tem sempre estado presente nas nossas atividades, sendo o interlocutor espiritual nosso com o plano espiritual, traçando as diretrizes da nossa casa. Que Jesus possa abençoar a ele e possa abençoar ao nosso João Dias pela sua participação e pelas mensagens boas que nós recebemos nesta noite. Com o pensamento elevado ao alto, rogamos neste momento ao Mestre Jesus e aos benfeitores do Laboratório Astral que possam depositar sobre essas águas o medicamento necessário para o restabelecimento das energias, proporcionando a nós as curas necessárias para o nosso fortalecimento. Que sejam depositados toda a energia necessária neste momento, nessas águas, que nos auxiliam, nos ajudam no caminho do progresso que temos que seguir. É um auxílio para a nossa reforma íntima, que irá de fato proporcionar a nossa cura. Agradecemos pelo auxílio que recebemos do alto, que possamos ser dignos deste medicamento, dignos dessa proteção que recebemos neste momento. Que essas águas sirvam como força de renovação da nossa fé e que possamos, a partir dela, sentirmos cada dia melhores, equilibrados para o caminhar de nossa jornada junto ao Pai. Agradecemos aos benfeitores que tanto nos amparam e nos guiam. Que essas águas possam nos ajudar e que a cura, aquilo que nos está acalentando, possa ser restaurado, que possamos nos sentir fortalecidos e que os medicamentos aqui depositados possam nos ajudar na nossa transformação. Assim, agradecemos.